Umzinho, né? Pelo menos em 2 jogos, umzinho tá bom, né? Pelo menos pra sair daqui 0-0 em tudo que é lado, né? Achei que o primeiro tempo foi até melhor que o Foi. segundo, né, Noriega? O primeiro tempo, o Grêmio chutou 10 vezes contra uma só do Cruzeiro a gol. O Fábio fez pelo menos 3 grandes defesas. No segundo tempo, o Cruzeiro ficou mais com a bola, mas pra valer mesmo, foram 2 grandes chances de gol que o Cruzeiro teve, né, Noriega? No finalzinho, aquela do Raniel foi a melhor, a gente vai ver depois nos melhores momentos. Um abraço, boa noite para os amigos. Não foi um jogo espetacular, foi um jogo mais tenso, mais picadinho, mais catimbado. Primeiro tempo o Grêmio conseguiu fazer o que gostaria o seu torcedor, que foi o gol, mas também não conseguiu fazer o que o torcedor do Grêmio gostaria ainda mais, que fosse uma pressão maior, aquele massacre que o Grêmio costuma fazer com os adversários e uma vantagem mais significativa. O Fábio teve participação decisiva, pelo menos 2 gols ele evitou com defesas impressionantes, cabeçada do Barrios, depois uma finalização do Pedro Rocha, mas a gente vai ver o lance do gol, acho que, não sei se ele falhou ou foi infeliz, que ele tentou espalmar para a direita e pegou errado na mão dele. A verdade é que no chute do Luan, que acaba redundando no gol, a espalmada do Fábio acaba sendo um passe para o Barrios. A bola vai exatamente onde está o Barrios e facilita o trabalho do paraguaio-argentino. O legal no lance no gol, né, é que a velocidade com que o Grêmio faz a transição para o ataque, ele pega o time inteiro do Cruzeiro correndo para trás, né? Você vê que tá todo o time do Cruzeiro correndo em direção ao seu próprio gol, sendo pego de surpresa. A esperteza do Pedro Rocha, que dá um tapa na bola, e o Luan que pega de primeira, né, para tentar surpreender o Fábio, e o Barros oportunista ali no rebote, né? O Lucas Silva esquece um pouquinho do Luan naquela arrancada, não acompanha, e basta isso, basta um vacilo para que o Luan consiga aparecer para finalizar. No segundo tempo a gente vê um Cruzeiro mais presente no campo de ataque. Essa boa finalização do Lucas também, do Diogo, e a defesa importante do Groi. E no finalzinho o lance do Raniel, estilo trombador, né? Vai levando o que tiver pela frente, mas o Groi consegue bloquear. E no segundo tempo o Grêmio não teve a rigor chance de gol. Aí foi o mérito do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu dar uma segurada no Grêmio, que não é todo mundo que faz, embora estivesse numa noite o time do Cruzeiro, na qual os seus atacantes foram muito mal, tanto o Sobis quanto o Thiago Neves. Né? O Alisson no segundo tempo melhorou um pouquinho, mas os 2 caras mais decisivos, mais experientes, ficaram devendo. E no segundo tempo se inverteu o quadro, né? O Grêmio chutou uma bola a gol contra 6 do Cruzeiro, né? O goleiro Marcelo Groi fez 2 boas defesas também em oportunidades que o Cruzeiro teve. Só isso já foi bem interessante. Os 2 goleiros trabalharam muito mais. Essa observação que o Milton e o Nori fizeram sobre o posicionamento do Cruzeiro em conseguir conter, você falava durante o jogo também, que o Mano conseguiu encontrar uma forma de ocupar ali um buraco que o Grêmio ocupa bastante no meio do campo. Quando a gente pensa, quando a gente vê agora os melhores lances e vê que foram pouquíssimos, né? Quer dizer, é uma baixa produção do Cruzeiro, é baixíssima, mas do Grêmio também. Se a gente for ver todos os lances, é pouca chance. Eu acho que é mérito do Mano que consegue conter. O problema é que conter para o segundo jogo, só isso não vai ser suficiente. O Cruzeiro vai ter que ir para frente. E aí eu até queria perguntar para vocês o que vocês sentiram da lesão do Jeromel, né? O Jeromel saiu no final, a torcida do Grêmio fica preocupada, né? A entrada do Bressan é um sinal de preocupação e o próximo jogo já é na quarta-feira que vem, né? Aparentemente é uma contusão muscular. Não, aparentemente não. É uma contusão muscular, aparentemente de uma certa gravidade, né? Quer dizer, eu não sei se em uma semana ele consegue se recuperar de uma contusão muscular, mas claramente é um problema que deve estar mexendo com a cabeça dos torcedores, porque o Grêmio, o Jeromel está vendo uma grande fase. Hoje aqui, por exemplo, ele jogou uma belíssima partida de novo, a contusão foi no finalzinho já do jogo, né? Faltando ali 7, 8 minutos para acabar a partida, mas acho que se ele não jogar efetivamente quarta-feira que vem, é uma perda muito grande. Né? Perde muito. Ele tem uma característica que eu acho que é impressionante para um zagueiro no futebol de hoje. A gente está vendo que ele é a perna direita, a coxa direita, a parte interna, né, o adutor, chamado, ele dá uma desacelerada ali e já cara de dor, ele já cai, leva a mão à parte interna da coxa direita na disputa com o Raniel e automaticamente já pede para sair, para ser substituído. Ele, como eu ia dizendo, ele tem uma característica que eu acho impressionante, poucos zagueiros têm isso. Ele troca de lado com o Kahneman várias vezes durante o jogo e sai para dar bote, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da defesa, e sai com um tempo de bola impressionante. É difícil você ter um jogador, um zagueiro que tem essa confiança para sair, para dar o bote, para a cobertura de lateral do lado direito quanto do lado esquerdo, né?
E é muito técnico também, sai jogando, aí você vai para Bressan e Kahneman, já é um outro tipo de zaga. É uma zaga mais rebatedora do que uma zaga com um cara técnico e um rebatedor. Se ele não puder jogar, muda um pouquinho a configuração defensiva do time do Grêmio. E provavelmente o Cruzeiro aposte em jogadores mais inspirados no jogo de volta, né? Os atacantes, sobretudo o Sobis e o Thiago Neves, que são dois jogadores tecnicamente muito bem dotados e que hoje quase não fizeram nada, né? Talvez o Cruzeiro aposte um pouco nisso para o segundo jogo, quem sabe eles mais inspirados possam tentar reverter esse quadro aí. No Newton Santos, Milton, a gente teve uma polêmica com a arbitragem no lance das expulsões do Carli e do Muralha. Nesse jogo na Arena foi a questão da falta, né? A falta no Luan. Primeiro o árbitro marcou o pênalti. Vamos ver o lance primeiro? O árbitro primeiro marca o pênalti, depois ele volta. Ele nem chega a voltar atrás, mas ele aponta claramente para a marca do pênalti, fica no lugar dele, recebe uma nova instrução, uma nova informação da equipe de arbitragem dele e aí assinala a falta fora da área. No final das contas, ele acertou, porque o que vale é o momento em que acontece o contato, o primeiro contato. E o contato que o Luan recebe primeiro é fora da área. Mas, Lino, isso é... Você gosta de ver assim o árbitro marcar e aí esperar um pouquinho uma informação do bandeira, do quarto árbitro? Esse lance especificamente, pelo que deu para perceber, a decisão dele de trocar o pênalti pela falta fora da área foi tão rápida que não dá a sensação de ajuda externa, pelo contrário. Não. Dá a sensação, dá a sensação de auxílio realmente da equipe de arbitragem. Até porque não teve nenhum replay na televisão antes dele mudar de ideia. Também estava reparando nisso. Ele consegue matar isso aí com a equipe de arbitragem. Não tem nenhuma suspeita de auxílio externo. Vocês têm alguma dúvida se foi dentro ou fora da área ou claramente fora da área? Não, claramente é fora da área e claramente quem indica que foi fora da área é o Bandeira, que lá no fundo a gente vê, ó, ele está muito atento ao lance, embora ele não esteja rigorosamente na linha do lance, mas o próprio árbitro apontou para o Bandeira, logo depois da confusão ali, quando os gremistas vão reclamar e tal, ele aponta para o Bandeira dizendo, ó, o Bandeira viu e marcou que foi fora da área, e claramente a falta é fora da área. Né? E você vê que ele se dirige, o Bandeirinha... Vamos chamar de Bandeirinha, que hoje o nome moderno é mais outro, legal, né? é mais legal. Ele vai em direção ao meio-campo, ele vai em direção à linha da grande área para sinalizar para o árbitro que ele não concorda com a marcação de pênalti. Se a gente pudesse, se a gente tivesse a imagem. Se ele concorda, ele vai para o fundo. Ele vai para o fundo. E é uma prerrogativa do árbitro. Enquanto o pênalti não é batido, ele pode voltar atrás. É o que diz a regra. O que a gente acertou. O que a gente achou só que durante o jogo é que o árbitro quis marcar rápido demais. Ele não precisava, até porque ele está longe do lance, né? E a visão dele não é uma visão lateral, né? Como a do Bandeira, que facilitaria o assunto. Ele não precisaria ter apitado tão rapidamente o pênalti, ele podia estar segurado, o Bandeira ia falar para ele, foi fora, pronto. Não tinha tido a celeuma, né? Mas a mudança também, eu concordo com você, ela foi tão rápida que não deu nem chance muito pro torcedor do Grêmio, pro jogador do Grêmio dentro do campo, fazer grandes escândalos. Né? E é um acerto, a gente tem que... Claro, é um acerto. Que ele acertou. Para mim fica muito clara aquela imagem ali, os gestos técnicos, né, de árbitros, de auxiliares. Quando o Bandeirinha lateralmente corre em direção ao meio do campo, ele está sinalizando para o árbitro principal, olha, não foi pênalti, não foi pênalti. Talvez eles não escutem direito a comunicação, mais de 45 mil pessoas no estádio, barulho e tudo mais. Mas eu ressalto, a gente que critica tanto, dessa vez eles acertaram. Acertou bem. Vamos ver mais duas defesas do goleiro Fábio. Acho que o Serginho citou que ele trabalhou bem. Se tivesse valendo o Cartola, Lino, acho que ele teria mitado, como diz a tribo do Cartola. Essa defesa foi muito boa, a bola essa primeira é incrível, né? E forte, né? A segunda é um pouco mais telegrafada, né? Já estava mais ou menos avisado onde a bola ia, né? Mas de qualquer forma, essa bola vem muito forte e ele pula quase que para trás, né? Exatamente. E essa, de qualquer forma, mostrou muita elasticidade para ir buscar a bola. E aí eu concordo com o Noriega quando ele fala da falha do Fábio, né? Não sei se dá para chamar de falha, né? O Noriega falou em infelicidade. É azar mesmo, a bola bateu na quina, no ossinho, foi pro lugar errado. Acho que pegou no né? punho, numa quina, que ele pula pra direita e a bola espirra pra esquerda. Eu acho que essas coisas acontecem de vez em quando, né? Assim, tecnicamente ele foi no lance, só que a bola, né, deu uma escorregadinha pro lugar errado, né?